Vamos lá, que tu tá chegando aqui nesse canal que te deixa atualizado sobre tudo que rola no futebol argentino. E hoje, com muito prazer, eu vou poder trazer um conteúdo diferente aqui. A gente não vai só reagir aí a gols de lance e tal. Hoje eu vou trazer uma curiosidade, uma história. O motivo pelo qual comecei a falar de futebol argentino, o motivo pelo qual eu criei esse canal aqui, que é trazer histórias pra vocês. E vamos falar disso aqui, ó. Que isso aqui, claro, tem relação com o jogo, né? Sempre. O Jordi Caicedo, vocês acompanharam, vocês que acompanham o canal viram aqui, eu já fiz um vídeo sobre este jogo, né, do San Lorenzo contra o Huracan. O Huracan ganhou por 1-0, o grande clássico, né, o maior clássico de bairro do mundo, Huracan e São Lourenço. O Huracan ganhou e aí eles meteram essa foto do Jordi Caicedo no Carrefour. E aí, quando eu fiz a minha publicação de resumo, porque toda rodada, quando ela termina, eu publico no meu Instagram um resumo dela, né, com os melhores lances, os piores lances, as maiores loucuras, tá aqui, ó, lá no meu Instagram, lá, @DalianoGol, vai lá me seguir lá, tá? E eu usei isso aqui e umas pessoas vieram me perguntar, mas qual é a moral do cara tá com um carrinho de compras do Carrefour? Tipo, ele meteu 5 gols, tem 5 bolas ali. Não, ele meteu 1 gol só, o jogo foi 1-0. Mas e o Carrefour? Onde é que entra o Carrefour nessa história? Aí, meus amigos, nós vamos falar sobre a história do San Lorenzo, que joga hoje nesse estádio aqui, o Nuevo Gasômetro, né? Esse é o nome, Novo Gasômetro, o estádio do San Lorenzo. Se tem um novo gasômetro, é porque teve, em algum momento, um velho gasômetro. E é exatamente esse estádio aqui que a gente está vendo. Esse estádio aqui ficava em Boedo. Talvez vocês já devam, quem acompanha muito futebol, já deva ter ouvido falar sobre o retorno a Boedo, que é uma coisa que o San Lorenzo luta há muito tempo. Porque esse estádio aqui era o estádio do San Lorenzo, construído no início do século passado, e quando chegou a ditadura argentina, tá? Esse estádio aqui, ele foi protagonista de alguns momentos. Primeiro, o primeiro grande ato, a primeira reunião das mães da Praça de Maio aconteceu aí. E um grande protesto com esse estádio cheio. Esse estádio, ele era de um clube que ali na década de 70, né? Final da década de 70, início da década de 80, estava fudido, assim como está hoje, financeiramente. O San Lorenzo era um clube que devia demais. E a ditadura argentina tinha planos para Buenos Aires, e esses planos aí não tinham como prioridade estádios de futebol, né? O que eles queriam fazer? Deixa eu até me aumentar um pouquinho aqui, tá? Porque eu vou deixar essa imagem um pouco aqui para vocês, vou ficar um pouquinho maior aqui para a gente conversar. O que eles planejavam fazer com esses estádios de futebol? Nesse caso, o estádio do gasômetro, né, o estádio da equipe do San Lorenzo, ele seria destruído para que novas vias, num processo de reurbanização, novas vias e me faltou o nome agora, um conjunto habitacional fosse construído por ali. Processo de modernização da cidade e tudo mais. A grande questão é, o San Lorenzo era um time que devia demais. E a gente está falando da ditadura argentina. Então o San Lorenzo não tinha muito o que fazer. A ditadura obrigou o San Lorenzo a vender o seu estádio para o governo. E o San Lorenzo, em 1979, vendeu por $900 mil. Guarde esse valor. O San Lorenzo vendeu o estádio por $900 mil em 1979, tá? Em função aí desse projeto, dessa desculpa do projeto de reurbanização que a ditadura argentina tinha aí para Buenos Aires. Só que o que aconteceu? Em 1984, esse estádio ainda estava de pé. Ele não tinha sido destruído, mas ele já não podia mais ser utilizado pelo San Lorenzo. O San Lorenzo ficou alugando estádio, jogando em outros lugares. Se teve uma ideia de construir um estádio para que San Lorenzo, Huracan e Vélez jogassem todos no mesmo estádio. Seria como aqui no Brasil tu pedir para Corinthians, São Paulo e Palmeiras jogarem todos no mesmo estádio. 3 rivais. Aí tu pega e joga todo mundo, bota todo mundo para jogar no mesmo estádio. Isso acabou não acontecendo, tá? Só que lá em 1984, enquanto esse estádio ainda estava em pé pelos seus últimos momentos, a ditadura argentina vendeu esse estádio para um hipermercado francês que chegava na Argentina querendo montar
sua primeira loja, né? Esse supermercado francês, vocês devem imaginar qual é. O Carrefour. E aí eles criaram o primeiro Carrefour, construíram o primeiro Carrefour da Argentina. Esse Carrefour aqui, o Carrefour de Boedo. E aí tu olha aqui as pichações que tem aqui, né, sobre o São Lourenço. Aqui, por exemplo, ó, para Boedo, o que é de Boedo? O Carrefour lá no fundo. É uma família de torcedores do São Lourenço no Carrefour, tá? Então, esse Carrefour aqui, ele foi construído onde era o estádio do São Lourenço, lá em 1984. E o São Lourenço lutou muito, durante muitos anos, para retomar o seu estádio, o seu local, que não é aqui. Aqui o novo gasômetro é onde joga hoje o São Lourenço, mas não é onde surgiu o clube, não é onde o clube nasceu. E esse estádio aqui em Boedo era do São Lourenço por direito. Só que o São Lourenço não foi o único a perder um imóvel, perder terra para a ditadura argentina. Isso, na verdade, foi um processo bem comum lá na Argentina. Tanto que em 2012 foi assinado, e o São Lourenço apoiou muito, e a torcida fez protestos, a Lei de Restituição Histórica. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tem um vídeo aqui de uma matéria do Globo Esporte. Aqui, ó. Para volver a Boedo, se a lei de restituição histórica. Para voltar para Boedo, dizemos sim à lei de restituição histórica. Enquanto isso aqui estava sendo votado na Câmara de Vereadores de Buenos Aires, enquanto os vereadores estavam votando para aprovar ou não a lei de restituição histórica, porque não foi só o São Lourenço que perdeu sua casa, né? Várias pessoas dentro desse processo, dessa ideia de reurbanização da ditadura argentina, acabaram perdendo terras, imóveis, e puderam, depois que essa lei foi aprovada, retomar esses imóveis. Só que a torcida do São Lourenço levou 100 mil pessoas, cara, para fazer um protesto do lado de fora enquanto a votação acontecia. Mais de 100 mil torcedores foram para as ruas para apoiar a lei que daria a chance do São Lourenço retomar o seu estádio. O que acontece também, que é importante, eu pedi para vocês gravarem que esse estádio aqui foi vendido em 1979 por 900 mil dólares, né? E que em 1984, aquele mesmo terreno com aquele estádio foi vendido para o Carrefour por 8 milhões. 8 milhões de dólares. Então a ditadura argentina, o governo da ditadura argentina, pressionou o São Lourenço para comprar o estádio deles, comprou de um clube que estava quase falido por 900 mil dólares e vendeu 5 anos depois por 8 milhões para o Carrefour. Os caras lucraram muita grana em cima dessa transação que deixou o São Lourenço longe de Boedo, o lugar onde eles nasceram, e sem o seu estádio. O São Lourenço só foi capaz de construir o novo gasômetro em 1993. Só em 1993, cara. Eles ficaram mais de 20 anos sem ter um estádio próprio, porque a ditadura tomou o estádio deles. Só que, lá em 2012, então, a gente viu isso aqui acontecer, esses protestos, e a lei de restituição histórica foi aprovada. A lei de restituição histórica foi aprovada em 2012, e com isso, o São Lourenço estava habilitado a comprar do Carrefour o seu terreno e voltar a Boedo. A grande questão é, o São Lourenço não é um time rico. O São Lourenço tinha ganhado, em 2014, tinha ganhado a Copa Libertadores e tudo mais, né? Então ali, a partir de 2012, a lei de restituição, ela é aprovada. Em 2014, o São Lourenço ganha a Libertadores. Em 2016, tá, o São Lourenço pode tentar, a primeira tentativa ali de comprar de volta do Carrefour o seu terreno. Parecia tudo lindo para o São Lourenço nesse período. Eles fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro. Primeiro é o seguinte, eles dividiram em vários, pegaram os mais de 30 mil metros quadrados desse Carrefour e dividiram em vários pequenos lotes, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem aérea aqui desse terreno. Eles dividiram em vários pequenos lotes isso aqui
para que o torcedor pudesse comprar 1 metro quadrado, sem oferecer nada pro torcedor. O Inter aqui, meu clube do coração, quando criou o Beira-Rio, construiu um estádio sobre as águas, vendeu tickets, né? Então tu dava o dinheiro, que é isso que é a campanha do tijolo. A ideia inicial da campanha do tijolo não era as pessoas levarem tijolo, para quem conhece como o Beira-Rio foi construído aqui em Porto Alegre. A ideia era tu comprar ingressos antecipadamente. Esse era o plano. Só que o nome confundiu a galera começou a levar tijolo e, bom, a história foi feita, né? Mas, cara, torcedores começaram a comprar isso aqui. Sabe quem é um dos torcedores que comprou 150 metros quadrados? O Aragorn. Isso aí mesmo que tu tá ouvindo. O Aragorn de Senhor dos Anéis. Ele é o ator, esqueci o nome do ator. Ele é torcedor fanático do São Lourenço. E ele comprou 150 metros quadrados. E esses caras compraram esses metros quadrados e doaram isso pro clube, sem ter nada em troca, sem nenhuma promessa de que eles iriam ganhar ingresso, alguma coisa assim. Foi por puro amor ao clube mesmo, tá? Aí, o que aconteceu? O retorno a Boedo. Isso aqui é uma matéria que tá no site da Comebol. Porque, ok, eles tinham a chance agora de comprar do Carrefour. E aí, lá em 2019, né, eles vão conseguir comprar e pagar pro Carrefour. E, cara, enfim, o terreno ia ser do São Lourenço. A torcida do São Lourenço chegou a fazer uma festa gigantesca de retorno a Boedo. Olha isso, cara. Cara, muita gente. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, muita gente, cara, comemorando tal o retorno a Boedo. Só que isso aqui foi em 2019. Em 2020 acontece uma coisa com o São Lourenço. O São Lourenço vende o Adolfo Gás. Deixa eu mostrar pra vocês esse cara. Esse cara aqui, ó. São Lourenço vendeu Adolfo Gás pro CSKA. E o São Lourenço, depois da venda do Adolfo Gás, o São Lourenço entrou numa merda gigantesca. Gigantesca mesmo. Quer ver aqui, ó? Vou botar aqui, ó. São Lourenço, falência. Ano passado, o São Lourenço poderia ter falido. Aqui uma das coisas, o elenco do São Lourenço aqui reclamando, denunciando aqui a falta de alimentação, água quente e atraso de salários. Te liga só, o São Lourenço corria risco de fechar as portas. Ó, o clube argentino quase foi à falência em outubro por causa de uma dívida de 25 milhões junto a um fundo de investimento e vive uma crise na diretoria. Cara, os jogadores fizeram protestos contra o que estava acontecendo. Olha aqui, ó, fizeram uma publicação. E isso daqui, tá? Aqui eu tô falando já de 2025, ano passado, mas isso tudo começou em 2020. Esse problema aqui do São Lourenço. E começa lá com a questão do Adolfo Gás, que eles vendem o cara porra, acabei de falar aqui, pro CSKA. Eles vendem o jogador lá pro CSKA. Deixa eu botar a carinha dele aqui de volta. Deixa eu botar aqui, ó, pra mostrar pra você certinho com valores, tá? Aqui, ó. Que eu não lembro exatamente os valores, né? Mas olha aqui, ó. Isso daqui era de 2025 ali, quando tava chegando próximo desse prazo de outubro, tá? Pra mostrar pra vocês. Os funcionários da Secretaria de Tesouraria renunciaram. O São Lourenço chegou no momento... Isso aconteceu duas vezes em 2025. E aí aqui, ó, após decisão judicial, Marcelo Moretti foi recolocado como presidente. Ele tinha saído, foi recolocado como presidente e depois ele saiu de novo. Hoje ele não é mais o presidente do São Lourenço. E se vocês forem ver,
Aqui, ó, naquele vídeo que eu tava mostrando aqui, o cara que fala no final é o Moretti. O Moretti estava falando aqui, prometendo para os torcedores do São Lourenço que ele ia construir um estádio novo em Boedo, uma arena multiuso com capacidade para 60 mil pessoas. Mas o que aconteceu não foi isso. Deixa eu pegar os detalhes Essa imagem aqui é muito foda, né, cara? Aqui, ó, para trazer um pouco da crise que... Isso aqui é sobre a crise do Moretti aqui. Mas aqui, ó, para entender a dívida, tá? Em 2020, o São Lourenço vendeu o atacante Adolfo Geist para o CSKA Moscou da Rússia. Com dificuldades financeiras, o clube precisou antecipar o valor a ser recebido pela transferência. Marcelo Tinelli, que era o presidente anterior, pegou um empréstimo de 1,5 milhão de dólares em julho de 2020, com vencimento para o ano seguinte. 4 meses depois, o dirigente solicitou um novo empréstimo, dessa vez de 2,5 milhões de dólares. E aqui, ó, o segundo empréstimo seria pago em 4 cotas semestrais, fevereiro e agosto de 2021 e mais 2 no fim de 2022. A questão que criou todo o problema atual do São Lourenço é simples: nenhum dos empréstimos foi quitado. Nenhum dos empréstimos. O CSKA pagou pela transferência de Geist, optou por mandar o dinheiro para o São Lourenço, não para o fundo suíço, porque esse acordo era de que eles iam fazer o empréstimo com a garantia de que o CSKA pagaria o valor do Adolfo Geist direto para o fundo de investimento, esse fundo de investimento suíço aqui, ó. Só que o CSKA pagou a transferência direto para o São Lourenço. E o São Lourenço pegou o dinheiro devendo salário para jogador, foda-se, não pagou. O São Lourenço não pagou, tá ligado? Continuou aí com a porra da dívida, e aí eles tinham que pagar 4,7 milhões de dólares até o dia 19 de outubro de 2025. No fim, o Moretti criou um plano de pagamento para esse fundo, para que o São Lourenço não fechasse as portas, que é absurdo, é ridículo. Esse fundo agora tem porcentagem sobre ingressos, porcentagem sobre os sócios do São Lourenço. Eles têm que pagar todo mês ainda uma parte da dívida até quitar tudo isso. Mas foi o jeito que ele encontrou para não fechar as portas do clube. Mas aconteceu aí mais uma coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Marcelo Moretti recebendo la guita. Quero mostrar para vocês aqui imagens, vídeo. Tem um vídeo do Moretti recebendo propina, recebendo la guita, recebendo dinheiro, 25 mil dólares. Primeiro 20 mil, depois ganhou mais 5. Botando no bolso, ganhando... E aqui, isso aqui é a piada, né? Marcelo Moretti doou 25 mil dólares a uma pobre senhora necessitada. Grande gesto do presidente de São Lourenço. Que eles botaram o vídeo no reverse, né? Ele dando dinheiro. Mas ele estava recebendo esse dinheiro aqui. Recebendo esse dinheiro da mãe de um jogador das categorias de base do São Lourenço, para que o jogador começasse a jogar nas categorias de base do São Lourenço. Esse cara aqui, ele sofreu um impeachment, ele não é mais o presidente do São Lourenço. Então, tudo isso que a torcida do São Lourenço fez, festa aqui pro retorno a Boedo, não passou de um sonho. Não passou de um sonho. Porque assim, ó, aqui, ó, isso aqui é de 2024. O São Lourenço, dezembro de 2024, o São Lourenço conseguiu pagar o que faltava, porque ele comprou o terreno em 2019 e não pagou, assim como não paga porra nenhuma. Não pagou o Carrefour. E aí eles não conseguiram transformar isso em sede deles, não conseguiram começar a demolição, nada, até 2024. Aquela festa ali foi em 2019, em 2024 eles estavam passando por isso. Porque no ano seguinte, 2020, vem pandemia, vem Adolfo Geist, empréstimos, vem tudo que eles fizeram de errado. Aí o São Lourenço chegou a fazer um vídeo aqui, ó, um vídeo sobre a demolição, mostrando aqui que eles derrubaram o Carrefour. Então aquele Carrefour não existe mais. Só que o estádio também não. E aí tu vai pesquisar... Aqui, ó, derrubando utopias, construindo um sonho. Aí tu vai pesquisar projeto do estádio Papa Francisco, porque esse vai ser o nome, tá? Aí tem esse projeto, deixa eu me diminuir aqui para vocês verem aqui. Tem esse projeto aqui, né, do estádio ser nesse estilo
Aqui ele com as luzes ligadas. Aqui ele com as luzes desligadas aqui. Tem esse aqui também, tá? Já surgiu esse projeto aqui. Tem este projeto aqui também, tá? Projeto não falta, de 45, de 60 mil lugares, tem projeto de tudo. Mas o estádio Papa Francisco não aconteceu. E o Papa Francisco morreu sem ver o estádio. Que loucura, né, meu? Mas os caras... Aqui, ó, mais um projeto aqui, ó. Mais um. São muitos projetos aqui, ó. Mais um projeto diferente aqui também. Projeto pra caralho, o estádio Papa Francisco. Mas ele nunca aconteceu, cara. Essa é a história do retorno a Boedo. Um retorno que nunca se concretizou. Um sonho. O São Lourenço fala em derrubar utopias e construir um sonho, mas a verdade é que eles só estão vivendo um sonho. Eles não estão... Eles derrubaram... Quer dizer, eles derrubaram a utopia e estão sonhando um sonho. Eles não estão construindo um sonho. Eles ainda não conseguiram construir o seu estádio. Só que, cara, nós estamos falando de uma história que começou no final da década de 70. No final da década de 70. Estamos indo aí para 50 anos que o velho gasômetro foi vendido para a ditadura argentina. E o São Lourenço até hoje, tanta crise, que assim como eles enfrentavam lá na década de 70 e 80, eles enfrentam agora. E no momento eles conseguiram dar um passo importante de comprar o terreno, mas eles ainda não conseguiram, por mais que tenham derrubado o Carrefour, não conseguiram construir o seu estádio. Aí imagina como que fica o torcedor do Huracan, que construiu um estádio novo, né? Deixa eu botar aqui, ó. O novo estádio do Huracan. O Huracan tem um estádio pica. O estádio do Huracan é lindo, cara. Eu acho muito bonito. Muito bonito. Aqui, ó, as obras da reforma, né? Foi reformado o estádio, mas é um estádio novo praticamente. E o São Lourenço ainda vive aquele sonho de jogar em Boedo, o bairro onde surgiu o clube. Por isso que, porra, essa corneta aqui é muito pica. Olha aqui, tô falando há 20 minutos pra resumidamente explicar essa história pra vocês. E eles resumiram nessa imagem criada por IA. As rivalidades no futebol, de um modo geral, são muito foda. Na Argentina, acho que em especial. Esse é o maior clássico de bairro do mundo. Essa é a história do retorno a Boedo. Deixa o like, se inscreve no canal. Amanhã tem vídeo novo aqui, porque todos os dias tem vídeo neste canal. Tamo junto. Gostou da história? Deixa nos comentários aí. Tem mais coisas, tá? Tem mais detalhes. Mas o principal, o mais importante, eu trouxe aqui pra vocês. Em outro momento eu posso fazer até uma live, quem sabe, né? Tô começando a pensar em breve aí, quando a gente chegar a 5 mil inscritos, nem chegamos a 1000 ainda. Quando chegar a 5 mil inscritos, começar a fazer umas livezinhas com vocês. E aí mostrar a pesquisa histórica aqui mesmo, assim, com os dados, com entrevistas, com... Tá? Eu tô muito pilhado de fazer isso aí em outros momentos. Ouvindo vocês também, com certeza, alguns de vocês aí devem saber muito já sobre esse tema. Mas, vamos e convenhamos, foi uma puta de uma corneta muito bem feita pelo Huracan. Deixa o like aí, se inscreve, tamo junto.